Olá, tudo bem? O meu nome é Arthur Marinho, eu sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual da Paraíba e trouxe o tema importante para reflexão, para discussão, debate, que é a respeito da Teodiceia de Leibniz. Eu tive acesso com um amigo, a temas importantes, a respeito da origem do mal na perspectiva de Santo Agostinho. Tentamos fazer algumas aproximações, entre a perspectiva de Santo Agostinho com a perspectiva de Leibniz. Enfim, chegamos a alguma conclusão. O fato é que Leibniz teve uma leitura em Santo Agostinho. Mas nós não podemos dizer que não é pertinente dizer que Leibniz foi o bom ou mau leitor das obras de Agostinho, dos textos de Agostinho. Não é pertinente dizer isso. O que eu posso dizer neste momento é que, de fato, Leibniz leu Santo Agostinho, E muitos desses elementos estão presentes na obra Teodiceia. Então, a partir dessa discussão, eu pretendi trazer esta exposição, tornar pública, porque até para elucidar melhor essas noções para mim, para que essas noções sejam evidentes também para mim, tendo em vista que existem elementos que ainda precisam ser melhores tratados dentro da Teodiceia de Leibniz, não é isso? Então vamos lá à apresentação que é mais detalhada a respeito da Teodiceia, tá ok? Qualquer dúvida, qualquer problema, escrevam, que eu responderei da forma mais imediata possível, tá ok? Então vamos lá. A Teodiceia de Leibniz, Leibniz nasceu em 1646, em Leipzig. Em 1710, ele escreveu a Teodiceia. Em 1716, ele morreu em Hannover. Esses são alguns dados importantes que merecem ser trazidos aqui, porque a Teodiceia trata da bondade de Deus, trata da liberdade do homem e trata também da origem do mal. Para nós entendermos bem a Teodiceia, é importante nós concatenarmos esses três temas dentro da Teodiceia. A bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem do mal. É um tratado que já foi traduzido em língua portuguesa pelo professor William Piauí e Juliana Ceci, em 2013, esta obra, mas ela também está disponível no seu formato original, só basta vocês procurarem, por exemplo, na Academia Francesa, na Biblioteca Nacional da França, tá bem? Claro que Leibniz escreveu muitas outras obras que a gente não pode restringir apenas a Teodiceia, mas ele escreveu muitas outras obras. Ele foi um dos filósofos que mais escreveu na história da filosofia. Inclusive, existe para mais de 16 mil papéis que ainda não foram sequer organizados, mas estão guardados, são papéis, muitas são correspondências ou pequenos tratados que não foram publicados ou enviados e ficaram como rascunhos, a grande obra dele, a Monadologia, foi um rascunho. Então, é importante, ele é um filósofo que deve ser estudado em toda a sua integridade das obras,
Por isso que, mesmo sem ter escrito um tratado, assim como Descartes fez e outros da modernidade, nós consideramos, quando eu falo nós, eu coloco aqueles que estudam Leibniz há um pouco mais de tempo, né? Colocam Leibniz como realmente ele elaborou um sistema, né, que está distribuído nesses inúmeros textos, né, e que muitos desses textos ainda estão em latim, sequer foram divulgados. Então, daí que temos um sério problema, que é a tradução da língua, né? E é um projeto que, de certo modo, todos aqueles que estudam Leibniz têm que se debruçar sobre essa atividade, que é a atividade de tradução, né? Que é muito boa, por sinal. Então, eu ainda não conheço, né? Eu não sei tudo a respeito da filosofia leibniziana, mas já tem um tempo de 10 anos que eu tenho leitura na filosofia de Leibniz. Ainda não sei tudo. Então, por isso que eu trago esses temas aqui para a gente indo discutindo, né, a Teodiceia paulatinamente, principalmente a respeito da origem do mal. Tá ok? Então, vamos lá. A Teodiceia, né, ela trata de como devem ser compreendidas as perfeições divinas, especificamente, né, a bondade de Deus, né? Então, por isso que a Teodiceia, ela é uma obra que leva as perfeições de Deus ao infinito, né? A Teodiceia é como uma espécie de uma ciência. Na verdade, quem solidifica esse nome na história da filosofia é o Leibniz, né? Esse nome de Teodiceia, né? É uma ciência, né, que o próprio Leibniz diz que eu considero como uma doutrina da justiça de Deus, isto é, tanto da sua sabedoria quanto da sua bondade. Então, Deus é a razão primeira das coisas. Nós somos limitados e contingentes. O que significa ser contingente? Né? A contingência é um tema pertinente à filosofia moderna, e a contingência, ela trata da possibilidade, né? As coisas no mundo, elas aparecem da ordem da contingência. Não existe um ser que é necessário. Todos nós somos seres contingentes. Contingente significa ser possível. Significa que poderia ser possível que existimos, mas poderia ser que outros indivíduos existissem em nosso lugar. Talvez até mais perfeitos ou menos imperfeitos, mas de fato que tem neste mundo, né? Mesmo com toda a maldade, mesmo com toda maldade que nós vemos neste mundo, segundo Leibniz, este é o melhor dos mundos possíveis. Mas por que este é o melhor dos mundos possíveis? É um problema que merece ser discutido, que merece ser melhor tratado, debatido. O que significa, né, ser o melhor dos mundos possíveis? Um mundo onde tudo é contingencial, inclusive a bondade, inclusive a maldade, certo? Então, a Teodiceia desenvolve os conceitos de Deus a partir de 3 perfeições que são levadas ao infinito. Primeira perfeição que é levada ao infinito é o poder. A segunda perfeição é a sabedoria. A terceira perfeição é a bondade. Quando nós estamos tratando do mal, é importante que nós articulemos essas 3 perfeições levadas ao infinito. Né? Deus, ele é tão poderoso, né, que ele sabe que este mundo tem o mal. Mas a sabedoria de Deus é tão grande que consente esse mal. No sentido de que, ao fim, há uma finalidade ao mal que há sobre esta terra, né, melhor dizendo, sobre este mundo, que
é o melhor dos mundos possíveis, mesmo havendo tanto mal, né? Então, o poder de Deus na Teodiceia é levado ao infinito. E isso caracteriza o plano dos possíveis. Ao mesmo tempo que o poder de Deus é levado ao infinito, né, as nossas ações também são da ordem do contingencial, também estão na ordem da possibilidade. Né? Nós poderíamos fazer o bem, mas também nós poderíamos fazer o mal. Né? E são essas diversidades de nossas ações que nos tornam diferentes uns aos outros. Né? É o plano do possível, é o plano da diversidade, é o plano da multiplicidade. E para Leibniz, quanto mais múltiplo, quanto mais existentes individuais há no mundo, mais infinito, mais perfeito é este mundo possível criado por Deus. Bom, eu estou falando de Deus. Caso alguém se incomode, né, que eu tenha usado o termo Deus, toda vez que eu usar Deus, o substantivo Deus, você pode muito bem substituir pelo substantivo razão. Isso dá-se porque Leibniz ele coloca a racionalidade no patamar elevado. Isso significa que a racionalidade que ordena as coisas no mundo, esta racionalidade pode ser equiparada a Deus. E lembrando que Leibniz nasce no contexto, né, do fim da Guerra dos 30 anos, que foi uma guerra devastadora para toda a Europa. Ele pega o conflito entre católicos e luteranos, e entre os protestantes surgiram várias denominações, e Leibniz acreditava que a diversidade, né, que estava emanando em plena modernidade, antes de ser um empecilho, né, para a construção do projeto da modernidade, era importante que houvesse a diversidade, que houvesse a multiplicidade. Né? E aí ele coloca toda essa multiplicidade ordenada, organizada e direcionada a Deus. Sendo que este direcionamento, né, também pode ser a razão. Né? Então, por isso que Leibniz ele tenta conciliar, né? Ele tenta aproximar os católicos dos protestantes, os protestantes dos católicos, os franceses dos ingleses, né? Os ingleses, né, dos espanhóis, dos holandeses, sendo que parece que, ao fim das contas, ele terminou sendo odiado pelos franceses, pelos ingleses, pelos católicos, pelos protestantes, e morreu isolado em Hanover em 1716. Né? Então, por isso que, para Leibniz, há uma multiplicidade, né? Há uma multiplicidade de indivíduos. Né? E essa multiplicidade tem diferenças, e essas diferenças não são de quantidade, mas essas diferenças são qualitativas, ou seja, são diferenças intrínsecas, são diferenças que encontram-se internamente ao indivíduo. Né? Então, há diferenças qualitativas entre os objetos possíveis e suas combinações. Né? Então, a realidade, este mundo aqui no qual nós estamos inseridos, né, é qualitativo. Também uma crítica à concepção newtoniana da física. Eu lembro a vocês que a concepção newtoniana da física coloca o espaço e tempo enquanto unidades absolutas. Leibniz ele rechaça esse argumento. Ele diz que antes do espaço e tempo serem unidades absolutas, o espaço e tempo são realidades relacionais. Inclusive os indivíduos que estão inseridos no mundo,
Esses indivíduos, eles constituem o espaço, tudo que está inserido constitui o espaço e o tempo pela relacionalidade. Então, o que constitui a física de Leibniz é a propriedade de relação entre todas as coisas que estão no mundo. Tudo bem até aí? Né? Então a gente percebe que a partir disso Leibniz institui uma dinâmica, né? Uma dinâmica que ela é relacional. E aí temos os seus pressupostos na física, né? Na física moderna, que faz oposição à física predominante, que foi a física de Isaac Newton. Por esta razão, né, o espaço, tempo e matéria são assim, porque ele é relacional, né? Mas poderia ser de outra forma. Neste sentido, né, por todas as coisas estarem numa perspectiva relacional, né, todas as coisas são contingentes. Poderiam ser, mas poderiam não ser, né? Isso significa que todas as coisas poderiam ter sido de outra forma, né? Isso é importante destacar porque, vejam, todas as coisas são como são, certo? Mas elas poderiam ser de outra forma. Por que elas poderiam ser de outra forma? Porque nós temos liberdade de nossas ações. Deus jamais ele interfere na nossa liberdade, mesmo para fazer o mal. Inclusive, por isso que acusam precipitadamente, apressadamente Leibniz dele ser cúmplice da maldade. Mas não, ao contrário. A Teodiceia, ela é uma obra que rechaça e que critica a hipótese de que Deus ele pode ser cúmplice do mal. Deus ele não é cúmplice do mal, né? O mal existe porque as nossas ações o possibilitaram. Contudo, Deus não interfere na ação humana, né? Deus ele não é capaz e ele não pode interferir na ação humana, porque se nós disséssemos isso, nós estaríamos atribuindo ou que a criação de Deus não é boa, ou que Deus não é perfeito, que não é o caso, né? Ou então que Deus seria mau, que também não é uma hipótese admitida por Leibniz, né? Deus ele não pode ser mau, Deus é bom, né? Deus é perfeitamente bom, mas o mal existe porque Deus existe. Então, eu me lembro, né, que existe um teólogo chamado Queiruga, é um teólogo espanhol, né, que ele colocou os pressupostos do sistema filosófico, né, aplicados à teoria, principalmente na perspectiva no mal, né, do mal, e parece que ele não foi bem recebido pela Igreja Católica e foi convocado para o silêncio, né? Então ele não pode mais publicar, né, porque ele atualizou essa proposta de Leibniz. Mas nós podemos dizer que quem lê Leibniz como cúmplice do mal, né, tem uma leitura precipitada da filosofia leibniziana, né? Por quê? Porque destacamos, né, que a Teodiceia surge no contexto em que os filósofos tinham dificuldades em adotar a fé católica, né? Leibniz assume uma postura de harmonia, né? Por isso a Teodiceia se caracteriza como a conciliação entre o livre-arbítrio e a onisciência divina, né? A Teodiceia representa uma reelaboração de temas que interligam ou que possam interligar, né, a fé e a razão. E aí eu trago novamente aquele contexto, né, em que a Europa estava completamente dividida, né, entre católicos e protestantes
né, ingleses e franceses. Então a Guerra dos 30 Anos, né, marca profundamente a filosofia de Leibniz e também podemos dizer que por esta razão, né, e aí eu trago para vocês uma referência, né, que é a obra de Deleuze, que é Leibniz e o Barroco, né? Nesta obra, Deleuze trata do barroquismo, que foi a filosofia de Leibniz. Esse espírito da harmonia, esse espírito da conciliação, sabe? Esse espírito de uma organização em direção ao bem, né? Que é Deus, né? Então, a partir disso, eu trago uma citação de Leibniz. Eu quero chamar o seguinte: nesta citação aqui, ao fim você vê T, vírgula, P47. Isso significa T de Teodiceia, né? Tá abreviado, P é a página, certo? E aí eu trago, toda vez quando aparecer esse T, significa que é uma referência a Teodiceia. Então, nesta obra aqui, eu estou fazendo uma referência a Teodiceia, né, de Leibniz, certo? E na página 47 ele diz o seguinte: pois não há nada mais agradável do que amar o que é digno de amor. O amor é aquela afeição que nos faz descobrir prazer nas perfeições daquilo que amamos. E não há nada mais perfeito do que Deus, nem nada mais agradável. Para amá-lo, basta considerar suas perfeições, o que é fácil, porque descobrimos em nós suas ideias. As perfeições de Deus são aquelas de nossa alma, mas Ele as possui sem limite. Ele é um oceano do qual só recebemos gotas. Em nós existe algum poder, algum conhecimento, alguma bondade, mas em Deus eles existem plenamente. A ordem, as proporções, a harmonia nos encantam, a pintura e a música são exemplo disso. Deus é toda ordem, sempre e mantém a justeza das proporções e faz a harmonia universal. Toda a beleza é uma efusão de seus raios. Aqui estamos diante de um texto da monadologia e que demonstra claramente a harmonia pensada por Leibniz em sua Teodiceia. Todas as coisas, né, contribuem para a harmonia, né? Todas as coisas são importantes no universo, né? Funcionamos como uma orquestra musical. Imagine uma orquestra que tem vários instrumentos, em que cada instrumento tocado isoladamente produz um som. E quando organizado, produz uma harmonia, né, musical. E quando organizados, o sincronismo entre todos os indivíduos exibem, né, a maravilha que é a harmonia, que é a beleza da ordem, a beleza do ordenamento, né, de todas as coisas no universo. Então, assim como a música, por comparação, assim é o universo, né, em que este mundo, né, em que tudo serve para o amor de Deus, inclusive o mal. Tudo bem? Neste sentido, é importante dizer que a filosofia de Leibniz é como um labirinto, né? Ele diz respeito à questão do livre e do necessário, sobretudo quanto à produção do mal, quanto à produção e quanto à origem do mal. O que isso quer dizer? Né? Em que o livre e o necessário se combinam quanto à origem e à produção do mal. Né? Significa o seguinte:
Para Leibniz, o mal ele tem que ser ético. É ético. Assim como pensou Santo Agostinho, né? O mal não é ontológico. Né? Não existe o ser mal. Não existe a pessoa má. Né? Mas existem as ações maldosas. Né? Nós podemos sim fazer o mal. Né? E nós fazemos o mal porque nós somos livres. Né? Não é porque que Deus, né, é cúmplice, mas é porque que quando Deus nos criou livre. E a liberdade não é algo mal. A liberdade é um aspecto, né, da liberdade que Deus é. Deus é a liberdade levada ao infinito. Então, nesse sentido, né, nós, por sermos criaturas, né, criadas por Deus, nós também somos livres. E por sermos livres, as nossas ações podem ser boas ou podem ser más. E nós, muitas vezes, fazemos o mal. Então, o que Leibniz está afirmando é que todas as nossas ações são conhecidas por Deus. Todas as nossas infinitas possibilidades de ação já estão presentes no intelecto de Deus. Porque se não fosse assim, nós estaríamos interferindo no plano natural. Mas o plano natural já foi ordenado por Deus. Né? Então, nesse sentido, a filosofia de Leibniz é uma filosofia que radicaliza a liberdade humana. Se nós olharmos o existencialismo hoje, né, o existencialismo é uma grande prisão, como acusa Sartre. Por quê? Porque porque a liberdade pressupõe escolhas. E quando pressupõe escolhas, pressupõe limites, pressupõe renúncia. Para Leibniz, não. Né? A liberdade ela é radicalizada. Né? As nossas ações elas são essencialmente livres. A nossa vontade ela é livre. O nosso desejo ele é livre. Por que é importante dizer isso? Porque, vejam, segundo Santo Agostinho, né, o mal existe porque ele está na vontade livre. O que isso quer dizer? Né? O mal existe devido à nossa vontade que é livre. Parece, né, em nossa leitura, né, Leibniz ele ultrapassa essa limitação agostiniana. Porque, vejam, ele não demoniza, ele não precariza, ele não vê com olhos negativos a vontade. Ele otimiza a vontade. E principalmente o desejo. O desejo não é mau. O desejo é bom. Né? A gente não pode demonizar o desejo. Então, essa é uma grande diferença da perspectiva de Leibniz e da perspectiva de Agostinho, né? Porque a gente trata da ordem do desejo. Né? Enquanto Agostinho coloca o mal, né, que existe na vontade livre, Leibniz não vê que a vontade é um mal. É um mal desejar. É um mal ter vontade. Não. Né? A nossa vontade e o nosso desejo, eles estão direcionados para uma racionalidade que ordena o mundo. Então, por isso que é importante fazer essa diferenciação, né? Porque a vontade ela não pode ser má, o desejo ele não é mau na perspectiva de Leibniz. Tudo bem? Então, engana-se quem diz que os males são muitos e em grande número
em comparação aos bens. Engana-se, né? Nós podemos até ver o mal, mas este mundo é o melhor dos mundos possíveis em comparação ao bem, porque há mais bem que o mal. Agora, por que nós só olhamos para o mal? Por que nos incomoda tanto o mal? O que nos afeta tanto o mal? Leibniz vai argumentar, né, quanto à classificação do mal, né, que o mal pode ser classificado de 3 formas. E aí ele diz: podemos considerar o mal da maneira metafísica, física e moral. O mal metafísico consiste na simples imperfeição, o mal físico no sofrimento e o mal moral no pecado. Ora, ainda que o mal físico e o mal moral não sejam necessários, é suficiente que, em virtude das verdades eternas, eles sejam possíveis. E como essa imensa região de verdades contém todas as possibilidades, é preciso que haja infinidade de mundos possíveis, que o mal entre em muitos deles, e mesmo o melhor de todos o encerre. É isso que determinou Deus a permitir o mal. O que nós estamos vendo aqui é que, em virtude das verdades eternas, né, o mal é possível. É importante dizer isso porque a gente consegue atribuir o valor de verdade apenas ao presente, melhor dizendo, ao passado, né? Enquanto ao futuro, não, né? Mas nós não conseguimos atribuir um valor de verdade ao futuro por limitação nossa em não conhecermos as ações futuras, né? É importante dizer isso porque, como Deus conhece todas as coisas, inclusive as ações futuras já estão previstas no intelecto de Deus. Então, Deus conhece a verdade de cada ação nossa, a verdade de cada escolha nossa, né? Porque há um intelecto infinito que é capaz de compreender todas as coisas. Inclusive aquelas ações que fazemos hoje e não temos noção que é má. Mas Deus, na sua infinita onisciência, Ele sabe. Ele sabe a verdade dessa ação futura, né? Por exemplo, você toma um medicamento sem nenhuma comprovação química. E aí você tem uma contraindicação que é alguma doença súbita ou a morte, digamos assim, né? Então, Deus, ele sabe disso, mas ele não interfere que você tome o remédio. Na suposição, claro, né? Ele não interfere na sua ação, né? Então, por isso que esse intelecto onisciente, ele é capaz de compreender todas as verdades, inclusive as verdades futuras. Então, tudo está em um completo ordenamento, né? Foi como eu estava dizendo, né? A filosofia de Leibniz é uma filosofia da harmonia, é uma filosofia do racionalismo que ordena todas as coisas. Então, por isso, tudo está em ordem. E aí ele diz: se o futuro é necessário, o que deve acontecer, acontecerá, independentemente do que eu possa fazer. Acontece que o futuro, diziam, é necessário, seja porque a divindade prevê tudo e mesmo pré-estabelece ao governar todas as coisas do universo, seja porque tudo acontece necessariamente pelo encadeamento das coisas, seja, enfim, pela própria natureza da verdade,
que é determinada nos enunciados que podemos formar sobre os eventos futuros, como ela o é todas as enunciações, visto que enunciação sempre deve ser verdadeira ou falsa nela mesma, ainda que não conheçamos sempre qual deve ser o seu valor de verdade. Foi como eu estava afirmando, né, que todas as coisas elas estão no completo ordenamento, né, em que inclusive e aí uma novidade, inclusive para a lógica, né, que a gente pode atribuir nessa perspectiva um valor de verdade para as ações futuras, né, as ações que estão à frente, né, e que nós não conhecemos por limitação epistemológica, por limitação de nossa razão, né? Não que não sejamos racionais, mas porque que a nossa razão ela é limitada em comparação à racionalidade de Deus, que é infinita. Por isso é importante dizer que a verdade no evento futuro, né, que é pré-determinado pela causa, e aí vem a relação de causa e efeito, da mesma forma Deus pré-estabelece a verdade e os eventos futuros ao estabelecer as causas, né? Deus conhece a verdade dos eventos futuros, pois ele é capaz de acompanhar todo o encadeamento, né, todas as relações de causa e efeito. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Então, a verdade, né, das coisas contingentes, ela é determinada, né? O futuro, ele é contingente. Ou seja, os futuros são contingentes, mas todo futuro é determinado, como o passado, né? Ou seja, todas as coisas que estão no futuro, né, elas já estão determinadas enquanto verdadeiras, mas ao mesmo tempo elas são contingenciais, elas estão na ordem de nossas escolhas. O fato é que Deus ele não interfere em nossas ações, ele não interfere nas nossas escolhas, mas ele sabe todo o caminho que as nossas escolhas podem levar, tendo em vista que toda causa tem o seu efeito. Por isso, né, o contingente, segundo Leibniz, né, o contingente por ser futuro não é menos contingente. E a determinação, que se fosse conhecida, seria chamada de certeza, não é incompatível com a contingência. Ou seja, nesta perspectiva, contingência, né, determinação e futuro não são incompatíveis. Ao contrário, né? Não se limitam. Né? Ao contrário, amplifica a liberdade humana. Por isso que a filosofia de Leibniz ela é essencialmente existencialista. Né? Porque não há nada e ninguém que possa interferir na ação humana. Nem Deus. Nem Deus. Né? Neste sentido, há uma liberdade, no sentido de existir, né? Há liberdade na contingência. Da mesma forma, há uma independência, né? E por isso que todas as nossas ações, elas são livres. Então, há uma harmonia entre todos os seres, né? Uma harmonia pré-estabelecida, e essa harmonia não prejudica a liberdade de nossas ações. Como eu estava dizendo, né? Favorece a contingência, né, de nossas ações. E o determinismo, a determinação que já está na consciência de Deus, né, favorece a liberdade humana, porque Deus ele não interfere na ação do sujeito. Então é importante dizer isso, porque
a filosofia de Leibniz, ela tenta conciliar, né, razão, vontade e livre-arbítrio. Acontece, e aí ele diz, né, acontece que Deus, tendo considerado a sequência das coisas que ele estabeleceu, achou conveniente, por razões superiores, permitir que o faraó, por exemplo, estivesse nas circunstâncias que aumentasse a sua maldade, e que a divina sabedoria quis obter o bem desse mal. É importante Leibniz dizer isso, né, porque, vejam, Deus sabe, né, Deus sabe que existe o mal. Deus sabe que o faraó, né, ele tinha o povo hebreu cativo, mas ele em nenhum momento ele interfere, né? Ao contrário, né? Ele estava, aquela pessoa estava numa condição, numa circunstância que aumentava a sua maldade. Ele oprimiu o povo hebreu. Em compensação, né, esse mesmo Deus, ele enviou 10 pragas, as 10 pragas, para o povo egípcio, para o faraó. Né? E aí que nós temos uma questão, né, que Deus fez o mal? Não. Deus não faz o mal. Né? Em compensação, né, há um sentido para a maldade que existe no mundo. Né? E aí vamos trazer outro exemplo, por exemplo, mais 2 exemplos, que é o caso de Judas Iscariotes. Né? Judas Iscariotes traiu Jesus. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mas em nenhum momento interferiu na ação de Judas. Ao contrário, ele diz, vai e faz o que tem de fazer. Né? Mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, e traí-lo seria uma ação má que o levaria à morte, como levou, segundo alguns livros o dizem, né? E o levou. Mas em nenhum momento, né, foi interferida, né, a liberdade de Judas. Né? Mas em compensação, por essa ação má, foi possível ter uma bondade. Foi possível que nós pudéssemos reconhecer, né, uma bondade que ela seria maior do que o mal que foi praticado. Nesse caso foi a conversão, a salvação de todas as almas, né? De todas as pessoas. Um outro exemplo também é o caso de Pedro. Né? Pedro que traiu Jesus. Pedro traiu. E Jesus sabia que Pedro iria traí-lo. E antes que e assim diz, né? Parece que Jesus disse assim: antes que o galo cante, hás de me trair. E Deus permitiu com que Pedro traísse. Mas por que Pedro o traiu? Né? Porque Pedro era livre. Deus não interfere na ação humana. Deus permitiu que houvesse o mal. Mas Deus é mau? Não. Deus é cúmplice do mal? Não. Leibniz critica justamente aqueles que acusam que Deus é mau. Né? Que Deus é cúmplice da maldade de Judas, cúmplice da maldade de Pedro e cúmplice da maldade do faraó. Ele não concorda com essa hipótese. Né? Por esta razão, ele diz: há verdadeiramente 2 princípios, mas eles estão todos os 2 em Deus.
a saber, seu entendimento e sua vontade. O entendimento fornece o princípio do mal, sem ser ofuscado por isso, sem ser malvado. Ele representa as naturezas, como elas são nas verdades eternas. Nele está contida a razão pelo qual o mal é permitido, mas a vontade se dirige para o bem. Acrescentamos um terceiro princípio, que é o poder. Ele procede até o entendimento e a vontade, mas age como mostra um e como o outro exige. O fato aqui é que Leibniz está dizendo é que a bondade de Deus, né? Vamos ver novamente, o poder de Deus, o entendimento de Deus e a vontade de Deus são levados ao infinito, né? Deus vê de tal forma como é apresentado, né? Ele vê inclusive as ações mais, inclusive as ações futuras mais, né? Ele tem o entendimento dessas ações, mas a vontade dele age de outra forma. E esses dois princípios estão organizados com o terceiro por conta do seu poder. Ele tem um poder tão infinito que ele não interfere na ação das criaturas, né? Ao contrário, o entendimento dele, né, o consente. Né? Mas a vontade dele seria que nós agíssemos sem nunca praticarmos o mal. Mas ele não interfere em nossas ações. Tudo bem? Né? Então a vontade de Deus não é interferir na criação, mas a vontade de Deus é com que nós nos aproximemos dele, né? De forma que as nossas ações, e a nossa existência é como se fôssemos constantemente atraídos e voltados a Deus. Por isso que Deus não estabelece o bem. E o bem não existe por um decreto. Né? Não existe um decreto infinito, né, a respeito do bem. Por isso que a ideia de necessidade, muitas vezes, pode ser mal compreendida. Afinal, é necessário que o mal aconteça? É necessário que exista um mal? Foi necessário, e aí atualizando a filosofia de Leibniz, foi necessário que existisse no século XX 2 grandes guerras mundiais? Foi necessário que existissem doenças, catástrofes, epidemias que devastaram a população para com que se tivesse e se achasse, né, um bem para isso? É necessário mesmo o mal? Né? Nesse sentido, a ideia de necessidade pode muito bem ser mal compreendida. Nesse sentido, Leibniz alerta que há 2 perigos que nós devemos ter cuidado. 2 perigos, e são eles: não evite os perigos, né? São aquelas pessoas que não evitam os perigos porque as ações já estão determinadas por Deus, aí agem de uma forma descuidada com as suas ações, agem de uma forma sem cautela, despreocupada. Não é isso o que Leibniz propõe. Isso é uma forma errônea
de se entender e de se compreender a necessidade. Não é isso que ele está dizendo. Né? Essa é uma forma equivocada. Né? Se o mal vai acontecer, deixa as coisas acontecerem. Não, não é isso. Da mesma forma, ele critica aqueles que estão tranquilos, né? Estão em tranquilidade em relação às ações futuras, né? Em relação aos eventos. Né? Age como se fosse uma paciência, de uma forma pacientemente, né, forçosa. Não, vamos ser compreensivos, vamos ser resilientes com a maldade. Não, é assim mesmo. Foi porque que Deus queria que houvesse o mal. Foi porque que o mal teria que acontecer mesmo. Pedro tinha que fazer aquilo. Judas tinha que fazer isso mesmo, tinha que trair. O faraó tinha que oprimir o mesmo povo. Não, não é essa. Essa é uma tranquilidade passiva que Leibniz rechaça na sua Odisseia. Nós não somos passivos em nossas ações. Nós somos radicalmente livres. Então, entender a necessidade, e especificamente quando estamos tratando do mal, sob essas duas perspectivas, é uma forma nefasta de se entender o mal. Né? Então, se fôssemos capazes de compreender como Deus, que é perfeitamente sábio, que é perfeitamente bom, então não poderíamos desejar nada melhor que aquilo que ele fez. Isso significa que todas as nossas ações, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós agimos, é uma possibilidade que já estava presente nesse intelecto infinito. Né? Então, Deus sabe o que faz quando ele age e quando ele consente que exista tais eventos no mundo. Né? Por isso, ele diz, seria como se Deus dissesse aos homens, faça o seu dever e fique contentes com o que vai acontecer. Não somente porque vocês não poderiam resistir à providência divina, à natureza das coisas, o que pode bastar para estar tranquilo, mas não contente, mas também porque vocês têm a obrigação para com o bom mestre. Isso significa que Deus ele não nos quer passivo diante da realidade. Ao contrário, ele conhece todas as nossas ações, inclusive futuras, e sabe de que há verdade naquelas ações futuras. Então, o seu intelecto infinito, né, não interfere na sua vontade, que a vontade de Deus seria que não fizéssemos o bem, mas sempre fizéssemos o mal, mas o seu poder organiza, né, essas duas virtudes levadas ao infinito, de forma que a maldade que há sobre a terra, ela serve para nos aproximar e nos reconhecer, e que possamos reconhecer uma verdade infinita, que é Deus. Assim, o pecado e o mal moral, que é a fonte dos males físicos, é um meio para impedir o outro mal. O mal moral para se obter o bem físico. Sendo assim, a maioria das pessoas em relação ao mal são negligentes. Né? Ou elas são tranquilas demais, ou elas são passivas, né, diante da existência. Não, por que eu vou fazer diferente se vai ser tudo mal ao fim das contas? Não é isso que Leibniz pretende dizer. Não é isso que ele diz em nenhuma hipótese. Né?
E aí ele diz, por exemplo, quando se trata de conservar sua saúde e mesmo sua vida mediante o bom regime, as pessoas a quem damos conselhos a esse respeito muito frequentemente respondem que nossos dias estão contados e não serve de nada querer lutar contra aquilo que Deus nos destina. Mas essas mesmas pessoas correm para remédios, para os mais ridículos, quando o mal que tinham negligenciados se aproxima. É curioso o que ele diz aí. É atual. Porque nós vemos, por exemplo, uma questão hoje, eu estou falando dia 31 de maio de 2020, né? É curioso o que ele diz, porque muitas vezes as pessoas, o nosso governo estadual, os nossos governos estaduais decretaram, né, o isolamento social como medida, tendo em vista que ainda não se sabe a cura, como por exemplo, de uma doença como o coronavírus, né? E nessa circunstância, o medicamento mais adequado seria o isolamento. Mas as pessoas quebram o isolamento social e, ao contrário de evitar o mal, se entregam ao mal físico, né? Que é ser contaminado por essa doença, né? Não sou nenhum infectologista, bacteriologista, né? Nem falo com propriedade da área, mas poderia se evitar, tendo em vista que até hoje não se tem uma vacina com relação a isso, né? E o que ele está dizendo é que há pessoas, né, que se contaminam e procuram medicamentos duvidosos, e que esses medicamentos, sim, fazem mal. Né? Ou seja, tenta impedir o mal fazendo outro mal. Né? E, neste sentido, Leibniz acusa de que essas pessoas são negligentes. E, por isso, qual vida devemos seguir? Como devemos agir? Ele diz, muitos se abandonam em sua própria sorte, como que se a razão devesse ser empregada apenas em casos fáceis. Por isso, ele diz, algumas vezes, até os erros têm sua utilidade, mas comumente servem para remediar outros erros e a verdade é preferível, absolutamente. Também ele diz, né, que é falso, o fato que é falso que o evento aconteça, independentemente do que faça. Eu vou agir de toda forma, porque Deus sabe como, Deus conhece tudo, então eu vou agir de toda forma mesmo, né, porque não vai acontecer, não vai interferir em nada na minha vida. Né? Isso aí é uma negligência que Leibniz acusa. Né? As pessoas que se negligenciam enquanto seres agentes sobre o mundo. Né? Então, é falso, né, que o evento aconteça independentemente do que se faça. Ele acontecerá porque fazemos o que leva a isso. E se o evento está escrito, a causa que o fará acontecerá. A causa que o fará acontecer está escrita também. Desse modo, a ligação dos efeitos e das causas, bem longe de estabelecer a doutrina de uma necessidade prejudicial à prática, serve para destruí-la. Neste sentido, aqueles que se negligenciam enquanto, né, seres viventes, agentes, né, se negligenciam enquanto enquanto usa a sua razão, essas pessoas cometem um grave erro, que é se entregar deliberadamente ao mal. Né? Então,
Quais são as consequências dessa necessidade fatal? Há uma destruição da liberdade e do arbítrio divino? Bom, por isso que ele diz, alguns vão ainda mais longe, não se contentando em se servir do pretexto da necessidade para provar que a virtude e o vício não causam nem o bem, nem o mal. Tem um atrevimento de tornar a divindade cúmplice de suas desordens, e imita os antigos pagões que atribuem os seus deuses à causa dos seus crimes, como que se uma divindade os motivasse a agir mal. Quando não é importante ressaltar isso, porque algumas pessoas se negligenciam, né? Como que se, ao fim das contas, houvesse uma racionalidade, ou Deus que atribuísse todo ordenamento, todo ordenamento na natureza. Então, é isso que o que Leibniz está condenando. A gente não pode se entregar à mera sorte, né? Natural, né? E aí, além do mais, ele diz: quando não houvesse concurso de Deus para ações mais, não deixaríamos de encontrar dificuldade no fato de que ele as prevê e que ele as permite, podendo impedi-la mediante sua onipotência. Isso faz com que alguns filósofos e mesmo alguns teólogos tenham preferido recusar-lhe o conhecimento detalhado das coisas e, sobretudo, dos eventos futuros, ao invés de admitir aquilo que acreditavam, ofender a sua bondade. Por isso que a justiça de Deus, né, que ordena a natureza, ela é perfeita. Então, a justiça, ela tem a vontade como regra. As nossas ações, elas devem ser racionais. Sempre pautado pela justiça, como regra, né? Então, Deus não interfere nas nossas ações. Porque as nossas ações, elas são autenticamente, né, livres. E elas são livres porque são justas. Porque Deus é justo. Ele critica aqueles que dizem, né, que a vontade não é dirigida pelas do bem, né, pelas pessoas do bem, e se dirige ao mal. Neste sentido, ele diz: se admitirmos que Deus se deleita com o mal de outrem, não poderia ser diferenciado do princípio dos maniqueístas. E supondo que esses princípios tivessem se tornado o único mestre do universo, e que, consequentemente, é preciso atribuir ao verdadeiro Deus concepções que o tornem digno de ser chamado de o princípio do bom. Deus é o princípio do bom. É o princípio e o ordenamento da natureza. Então, ele vai em seguida afirmar, né, que alguns filósofos consideram as questões da necessidade, da liberdade, da origem do mal, né? Os teólogos juntaram a elas as do pecado original, a da graça, a da predestinação, a corrupção original, né, do gênero humano, advindo, né, do pecado original. Nos parece ter imposto, né, uma necessidade natural de pecar sem o auxílio da graça divina, mas, sendo a necessidade compatível com a punição, inferiríamos disso que uma graça suficiente deveria ter sido dada a todos os homens, o que não parece muito conforme a experiência. Né? Neste sentido, Leibniz está criticando, né, essa necessidade, né, de fazer o mal, né,
essa necessidade, né, do pecado original, né? É uma crítica que ele, melhor dizendo, essa necessidade da corrupção original do mal, né? E aí é uma pergunta importante a todos aqueles que leem a Teodiceia de Leibniz. Há circunstâncias que são favoráveis a uns e outros são abandonados em situações que contribuem para a sua infelicidade, porque a bondade de Deus, né, deve contribuir para a intimidade, né, com as criaturas. Né? Então, agir de forma racional seria agir de forma infeliz? Por isso que ele diz: sabemos que além da graça interna, ordinariamente são as ocasiões externas que distinguem os homens e que a educação, o diálogo, o exemplo frequentemente corrigem ou corrompem a índole natural, né? Ou como ele chama, lei natural. E aí ele diz a respeito da origem do mal. Quanto à origem do mal em relação a Deus, fazemos uma apologia das suas perfeições, que não atesta menos a sua santidade, sua justiça e sua bondade, do que sua grandeza, seu poder e sua independência. Fazemos ver como tudo depende dele, que ele concorre para todas as ações das criaturas, que ele até cria continuamente as criaturas se assim o quiser, mas que, no entanto, não é o autor do pecado, onde também mostramos como se deve conceber a natureza privativa do mal. Fazemos muito mais. Mostramos como o mal tem outra fonte que não a vontade de Deus, e que por isso tem-se razão de dizer, no que se refere ao mal da culpa, que Deus não quer e que ele apenas o permite. Mas, o que é mais importante, mostramos que Deus podia permitir o pecado e a miséria, e mesmo concorrer e contribuir para isso, sem prejuízo de sua santidade e de sua bondade suprema, ainda que absolutamente falando, ele pudesse ter evitado todos os males. Por isso, não há dúvida, em nenhuma hipótese, que Deus é o autor do mal. Não há dúvida, em nenhuma hipótese, que a origem do mal não é Deus. Por isso, né, há um sentido para as ações mais. Há uma tentativa de conciliação da fé com a razão. Era o espírito barroquismo leibniziano, né? Principalmente quando se falava da existência do mal. Logo, consequentemente, né, ele diz: eu assumia como fato de que Deus, tendo escolhido o mais perfeito de todos os mundos possíveis, fora levado por sua bondade a permitir o mal que estava ligado a ele, mas o que não impedia que, tudo calculado e acertado, este mundo fosse o melhor que pudesse ser escolhido. Isso significa que há o mal neste mundo. Mesmo havendo a maldade no mundo, este é o melhor dos mundos possíveis que Deus poderia ter criado. Porque ele é capaz de acompanhar as verdades das ações futuras nossas. Então, ele que conhece todas as verdades, inclusive as verdades futuras, tem competência e sabe que tudo contribui, né, para com que as pessoas se sintam atraídas
a presença de Deus, né? Por fim, né, o mal foi permitido como uma condição sine qua non, ou seja, uma condição sem a qual, né, para a qual, né, possamos nos aproximar do bem. Ou seja, segundo o princípio da conveniência e não segundo o princípio do necessário. Então, se Deus permite com que exista o mal, é de acordo com a conveniência dessa ação má. Não é que Deus necessariamente queira que hajamos de forma má. Com isso eu chego ao fim, né, dessa minha fala. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Se ainda ficaram dúvidas, né, algum comentário, não deixe de fazer, por favor, até para que essas noções também fiquem claras para mim. Eu agradeço muito a quem escutou até esse momento, né? Se puder contribuir a respeito das minhas colocações, a respeito do que foi apresentado, eu agradeço muito. Eu informo que tem uma tradução, né, da Teodiceia, como vocês podem ver aqui, ó. Ensaios de Teodiceia, né, sobre a bondade de Deus, a liberdade do homem, a origem do mal, né, uma tradução de William de Siqueira Piauí e Juliana C.C. Silva, que foi traduzido em 2013, né, pela editora Estação Liberdade. Né? Então, nesse sentido, eu agradeço a todos e até breve. Né? E é isso, pessoal. Eu espero que tenham todos gostado, tudo bem? Até mais. Tchau.